E aí galera, aqui é o Miro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais é que Baki. E caramba, foi um dos melhores episódios até agora. Não na questão de luta, na questão de luta ele foi bem fraquinho, mas na questão de sim, de ser um episódio muito legal, que deu muita vontade de ver e que deixou bastante gente curiosa e animada para um próximo episódio. Eu tenho certeza disso, porque simplesmente rolaram muitas coisas legais e engraçadas, teve bastante comédia, teve coisa boa demais para um episódio bem calmo, que foi calmo demais, o episódio não teve nada demais e mesmo assim foi muito bom. O que acontece é que simplesmente nesse episódio, logo de primeira mão, a gente vê umas coisas bem interessantes acontecendo. A gente vê que o Kojo, ele acaba aqui se dando muito mal, onde simplesmente ele vai atacar o Doyle e quando eles estão ali prestes a lutar, que eu achei que ia ter uma luta do cara, vai ser uma porradaria, simplesmente o Doyle ativa uma bomba que estava em seu peito e acaba aqui por acabar todo o tórax e rosto do Kojo. Caramba, velho, o cara se ferra, velho, ele se ferra muito. Onde simplesmente a gente vê que aí o Gary, ele começa a falar com o Doyle e dizer: Doyle, isso foi uma luta entre homens? Isso foi uma luta de verdade? Isso pra mim não foi não, velho, você tá usando arma, usando um monte de bagulho. E aí foi de contra o que eu falo sempre, né, porque sempre os presidiários eles estão usando armas e tal. E aí simplesmente ele finalmente deu a resposta, o porquê disso está acontecendo. Simplesmente o Doyle falou: o que importa pra mim não é ser o mais forte do mundo, não é ser o melhor entre eles, não é simplesmente ser o cara mais forte e tal, não é isso. O que importa pra mim simplesmente é vencer, independente do método que eu use, eu quero simplesmente vencer. Esses lutadores são muito ingênuos. E aí eu, caramba, olha a ideia do cara, onde a gente simplesmente vê que no fim das contas é cortado para outra cena, e aí é a cena mais engraçada e mais divertida do anime, onde a gente simplesmente vê que o Baki está na sua casa descansando, e aí corta para uma cena onde tá a Kozoe e o Baki conversando na sua casa. Eles batem um papo, tudo tranquilo, e os dois vão dormir. Mas o interessante é que simplesmente ela começa a se declarar para ele antes e ele para ela, onde simplesmente ele fica dizendo: poxa, fica aqui já que você gosta, tá feliz e tal, porque você não fica aqui? Isso mais na mente dele do que ele falando para ela. Então ela vai embora e ele fica falando isso meio baixinho. Não sei se ela escutou isso ou aconteceu alguma coisa para poder ela simplesmente se tocar nisso, mas o que acontece é que por vontade própria dela, ela acaba voltando lá. Quando é de madrugada, quando ele tá tentando dormir e sempre tá pensando nela, que foi o que eles justamente discutiram, que os dois não tiram um do outro da cabeça do outro, simplesmente o que acontece é que ela chega lá e ela começa a tirar suas roupas. Ele sente isso e também sente o cheiro dela e começa a ver que realmente é ela que está ali tirando as roupas. E aí o que acontece é que simplesmente ela se deita do lado dele. E aí é bem engraçado rir pra caramba, porque simplesmente foi aquele momento de criança, ou pelo menos de jovem ali, tendo a sua primeira vez com uma garota, né? Porque ele é virgem, ela também é. Então foi bem engraçado de ver os sentimentos de cada um falando uma coisa, aí ela vendo como é os músculos dele, ele simplesmente ficando nervoso porque ela tá agarrada com ele. E cara, o mais interessante de tudo isso é que ele foi o mais inofensivo e o mais tenso da situação. Ela foi mais agressiva com ele, porque simplesmente ele ficou parado, estático, só nervoso, e ela ainda mais estava agarrando ele, ainda até mesmo botou a perna por cima dele. E foi uma parte muito legal de ver. Mas de repente todo o clima é cortado, porque simplesmente quem aparece ali no quarto do nada é o Yushiro Hama, o pai do Baki. Caramba, velho, essa cena foi muito tensa. Quando aconteceu isso eu fiquei até arretado, porque eu queria que acontecesse alguma coisa entre eles. Mas mesmo não acontecendo, foi muito legal de ver, porque simplesmente Yushiro, ele não fez uma coisa ruim, simplesmente ele foi dar uma dica e foi parabenizar eles por ter formado um casal. Cara, eu achei muito interessante isso, porque Yushiro, ele sempre é um cara ruim, ele sempre bota pra lascar, mas dessa vez ele não foi ruim. Simplesmente ele chega lá e começa a falar com eles e dá dicas a ele, dizer que os dois têm que ficar junto. E esse negócio que o Baki fica achando que não deve fazer nada com ela, não deve ficar com ela, isso é uma idiotice. O celibato é uma idiotice. Então ele obriga, ou melhor, dá a ordem para os dois fazerem sexo incansavelmente. Ele diz que o Baki deve ficar com ela sempre e ela sempre com ele, e fazer justamente que um e o outro se acabem, e mesmo assim com que eles queiram ficar mais ainda com eles mesmos. E o que acontece é que simplesmente no finalzinho ele ainda dá uma dica para ela. Ainda diz que a Kozoe deve fazer com que ele canse
fica exaurido, fica acabado, mas mesmo que ele canse dela, ela fazer com que ele ainda queira ela novamente. Então, cara, eu achei muito legal ele ter falado isso. E depois disso, simplesmente ele dá os parabéns a ele e vai embora. O que acontece depois é que simplesmente os dois já acabam que por marcar um encontro especial somente para eles realizar a primeira transa, o primeiro amor deles, né? Eu achei legal pra caramba essa parte aí deles dois. Realmente aprimorou e muito o relacionamento deles. E aí vamos para a parte que foi muito legal de ver. Simplesmente depois a gente vê aí que aconteceu toda essa tragédia com o Kojo. Depois a gente vê esse momento muito feliz e muito legal do casal ali de Baki e justamente a sua namorada, Kozoe. No final das contas tá o Hetsu se jantando ali, relaxando e tal. E tem um cara gigantesco, um galego na sua frente, onde simplesmente ele acaba por devorar um porco inteiro em 10 segundos. E ele fica se pensando, quem é esse cara? Esse cara tem 2 metros e pouco. Que esse monstro que tá aí? E simplesmente nada mais é que o irmão de Baki, velho, ele aparece, ele tá gigante e ele tá muito mais forte do que anteriormente. O porquê ele tá forte, eu não sei como é que foi que aconteceu. A única coisa que eu sei é que ele realmente voltou a ficar forte. Mesmo depois de ele ter perdido toda a sua força, depois de ele ter vomitado todas as suas drogas, dele ter perdido todas as energias que ele conseguiu usando as drogas para ficar do seu máximo, ele conseguiu voltar ao ápice novamente. E o que acontece é que depois deles se encontrarem, foi muito legal de ver a reação do Ketsu olhando assim, ficar bem abismado, porque viu que ele está muito grande. E acaba que por o Jack, ele simplesmente ir embora. E aí ele acaba indo até se encontrar com um dos amigos dele, que é justamente o irmão do Kojo, que acaba por conversar com ele e falar sobre os procedimentos que ele passou, onde ele simplesmente fez alongamento dos seus ossos. Isso é um procedimento real, existe mesmo, onde simplesmente a pessoa realmente faz o alongamento dos ossos e é muito tenso, onde faz você ficar mais alto, onde faz você ficar mais largo e tal. E justamente quem usa muito isso é até as modelos, mas no caso dele ele fez isso para poder ter mais osso, mais tamanho e poder brigar melhor. Cara, o cara faz de tudo para ficar forte. E ele ainda fala que parece que ele vai se vingar de Baki, velho. Ele realmente quer dar o troco Baki e quer lutar com ele novamente. Então vai ser muito legal o que vem pela frente. Outra coisa legal que acontece nesse episódio é justamente o finalzinho, velho. Que na verdade o Dory acaba se encontrando justamente com o Ketsu quando tá voltando aí do hotel. Onde simplesmente eles estão voltando das compras. E no fim das contas o que acontece é que eles se encontram e ficam se encarando. O Dory, pra mim, ele é um bosta, velho. Ele realmente não é um lutador muito bom, não. Apesar de estar fazendo um suspense do caramba. Porque simplesmente toda hora o Dory tá ali enchendo o saco da galera e nunca luta sério, velho. Sempre fica usando arma e tal. Porém, dessa vez o Dory ameaçou o Ketsu disse, qualquer hora pra mim não tem problema. Em outro lugar ele, qualquer hora pra mim não tem problema. E no fim das contas o Ketsu acabou perdendo a paciência. Porque o Dory quando vai pro bar com ele, né, simplesmente o que acontece é que ele fala, e aí não sei o que, comecei a ameaçar de novo. O Ketsu simplesmente assim, meu irmão, eu já falei que qualquer hora não tem problema, qualquer lugar. Mano, simplesmente o cara pega e assopra um monte de chamas na cara do Dory. Então, putz, vai ser uma brigatão do caramba. Eu acho que agora a gente vai ver a luta oficial mesmo do Dory. O Dory vai lutar realmente com ele e eu espero que seja uma luta muito legal. Independente se vai ter arma ou não, eu quero ver é uma luta rocheira, porque tá devendo. Depois de Dory deu uma esfriada bastante e também as lutas não são iguais àquelas do início não, porque no início tava bom demais e agora tá bem tenso para ter uma luta naquele nível. Então eu tô esperando que seja essa luta agora. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!